Olá, eu sou Daniela Fidelis, consultora e mentora de profissionais da área da saúde e estética. E hoje estou aqui para gravar esse podcast com um convidado super especial, que aliás, doutor, eu vou te contar hoje como eu te conheci. Vou gravar aqui no podcast para ficar salvo, inclusive para Camila saber que olha onde nós estamos. Bom, o Dr. Vitor, ele é advogado especialista em profissionais da área da estética e saúde, e ele vai se apresentar e explicar um pouquinho melhor como que é esse trabalho para esses profissionais. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, é uma honra estar aqui com você. Pela primeira vez presencialmente, né? Já fizemos alguma live, alguns conteúdos pelo Instagram, mas é uma honra estar aqui presencialmente com você e a gente conversar um pouquinho sobre como que nós podemos ajudar ali os profissionais da área da saúde, da estética a atuarem de forma regularizada, com segurança, né? Principalmente tendo em vista os últimos acontecimentos na área da estética. Ótimo. E doutor, deixa eu te contar, quem me apresentou você foi a Camila Citolin, que é a sua cliente, né? Sim. E a Camila, ela faz mentoria comigo ela fez, na verdade, nós já terminamos, estamos para voltar aí, que ela tá com os projetos. E a Camila, inclusive, teve uns problemas e aí acabou surgindo uma indicação para ela, né, sobre o seu trabalho. E ela me falou, Dani, conheci um advogado sensacional. Eu falei, eu já tinha outros parceiros, né? Eu falei, nossa, passa o contato dele, deixa eu entrar em contato, deixa eu pesquisar. E assim, logo que eu te conheci, assim, eu falei, meu Deus, era isso que eu tava procurando. É algo bem específico, bem direcionado, né? E eu vejo os profissionais falando com você, conversando com você, e vejo que todas as dúvidas dentro da área da saúde estética, você consegue, assim, sanar todos os problemas que eles encontram no momento, né? É muito importante o profissional ele sempre buscar alguém especializado, seja em qual área for. Então, dentro da área do direito, nós temos diversas áreas de especializações. Então, nós temos os advogados que atuam com direito de família, com direito do trabalho, direito tributário, empresarial. E ali a área da saúde estética é uma área também, um nicho em específico, né, de atuação que tem as suas discussões, seus problemas em específico. Então, há poucos advogados hoje no Brasil que atuam especificadamente com essa questão e essa área, e o meu conhecimento acabou se aprofundando especificadamente nessa área. Então, eu iniciei como um professor, né, como vamos dizer assim, um curioso sobre o assunto, e acabou me levando a iniciar nessa área. Tive oportunidades no início, acabei me apaixonando pela questão. Já estamos há alguns anos ajudando muitos profissionais, como a doutora Camila, a ter uma segurança e atuar de forma regularizada e assim ter um empreendedorismo, né, uma clínica, um negócio de fato consolidado e com uma saúde financeira. Uhum. E doutor, quando você fala assim, eu sou especialista na área, né? Isso é uma das coisas que eu trabalho muito na mentoria, é a questão, assim, de ser especialista na área que eu atuo, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tive clínica de estética durante 15 anos, né? Até tô presenteando aqui, vou mostrar para vocês, Dr. Vitor, com o meu livro. Vou fazer uma dedicatória ainda, doutor, e aqui eu conto a minha história, tá? Depois você me dá um feedback aí do que você achou. E aí eu tive clínica de estética durante 15 anos e acabei vendendo porque eu fui para fora do país, fui morar fora do país e em 2016 abri a minha empresa de consultoria para clínica de estética e tô até hoje. Então, assim, é muito específico, né? Quando você tem a expertise do serviço que você oferece, que você consegue ali fazer a junção de tudo que uma clínica precisa para ter sucesso, para escalar, você consegue encontrar numa mentoria. Isso facilita e encurta ali o caminho dos profissionais. E aí essa junção, né, hoje que está aqui eu e você juntos aqui, eu acredito que isso fortalece muito mais ainda e dá mais segurança para os profissionais da área da estética e saúde. Concordo plenamente. Inclusive é um desafio muito grande de muitas clínicas e profissionais terem, de fato, esse foco, né? De quais procedimentos atuar, porque a área da estética ela muda diariamente. Nós vemos novas tecnologias todos os dias. E muitas vezes os profissionais eles ficam um pouco confusos, de fato, se eles devem investir em uma nova tecnologia, se eles devem entrar, né? Fazer um investimento, muitas vezes, de um equipamento que é muito alto, e acabam perdendo o foco do negócio. De qual procedimento é mais rentável, o que pode trazer mais rentabilidade, e esquece de fato de achar a persona, né, o público-alvo dele ali, de fato que ele possa angariar e crescer com aquele determinado público sem ficar mudando a todo momento com diversos procedimentos e ficar aquele investimento sem fim. Então é muito legal ter uma mentoria nesse sentido para trazer uma luz e esse conhecimento profissional. Uhum. E quando você fala nessa questão de precificação, de lucratividade, doutor, assim, não foram
Uma nem duas, foram várias clínicas que eu já atendi, a pessoa está pagando para trabalhar, tá? Por falta de gestão financeira, de controle, de conhecimento, né? Porque a pessoa chega na área da estética, ela começa ali a trabalhar e, vamos falar assim, o dinheiro passa, né? Vamos dizer assim, o dinheiro passa por ali, mas ele não retém, ele não sabe se ele tá ganhando, se ele tá perdendo, e aí, como a estética, ela se atualiza, como você disse, todos os dias, e realmente todos os dias tem atualização na área da estética, o profissional, ele entra num fluxo que ele quer comprar, que ele quer investir, e nem sempre ele tem esse dinheiro. Então, ele recorre a financiamento, ele recorre ao cartão dos pais, ele recorre ao marido. Eu tenho cliente que recorre ao marido. Então, acaba recorrendo a outras fontes e assim criando aí um endividamento, né? Já para a clínica, né? Exato, uma alavancagem de forma consciente, né, um empréstimo, às vezes ele é necessário no negócio desde que ele seja feito de uma forma correta, né? Sim. Mas entrar nessa espiral de sempre tentar buscar inovação ou não entender para onde que o dinheiro vai de forma específica, você só precisa do dinheiro, mas não sabe se vai investir em marketing, se vai investir em equipamento, que é você investir de forma desorganizada, que é o que uma mentoria pode esclarecer para o profissional, vai trazer esse insucesso, mas tendo uma visão de onde aplicar esse dinheiro de forma efetiva, vai trazer um maior sucesso para o profissional. Uhum. Doutor, me fala uma coisa. Hoje, com tantas coisas acontecendo, aí até antes de começar aqui a gravação do podcast, estava conversando com o doutor que eu vi uma notícia falando sobre um caso, uma intercorrência com uma paciente em relação ao endolaser. E a gente sabe, né, o caso do fenol que aconteceu esses dias. E como que fica a situação para o profissional da área da estética, né? E, inclusive, doutor, eu não sei se é verídico, tá? Mas eu vi uma matéria, tá? Na internet, eu não lembro se foi no Yahoo, se foi na Globo, alguma coisa assim, que a Globo está sendo processada por usar o termo esteticista, né? Por estar falando, olha, a esteticista, porque ela não é esteticista, né? A pessoa referente à intercorrência com o fenol. Como que fica isso? Porque falando agora da esteticista, né? Como que fica a questão da esteticista, da lei para a esteticista? Porque a esteticista, ela não tem, né? Ela não tem uma categoria, ela não tem isso ainda, né? A atuação dos profissionais são os esteticistas, né, que são aqueles que são graduados numa faculdade superior, ensino superior de tecnologia em estética e cosmetologia, ou que fez um técnico em estética, eles possuem uma regulamentação por uma lei específica, que é a Lei 13.643 de 2018. É uma lei recente e trouxe a regulamentação da classe. Essa lei ela é um pouco vaga, ela possui algumas lacunas que devem ser preenchidas com outras legislações, outras leis do ordenamento jurídico. Porém, a lei, embora ela não seja clara em alguns pontos, nós temos a interpretação de que o esteticista ele pode atuar com procedimentos estéticos de forma geral, inclusive com os injetáveis, porque a lei não traz essa proibição de proibir que o profissional não realize procedimentos injetáveis. A única proibição que a lei traz é que é proibido ao profissional e a qualquer outro realizar procedimentos invasivos, que são os procedimentos exclusivos dos médicos. E a própria lei do ato médico estabelece o que é procedimento invasivo. São procedimentos que utilizam orifícios naturais do corpo, podendo se atingir órgãos internos. Isso está no artigo 4º, parágrafo 4º da lei do ato médico. Então, ou seja, procedimento invasivo é diferente de procedimento injetável e dessa forma os exercícios podem fazer. No caso em específico do peeling de fenol, a profissional ali no caso não tinha uma graduação ou um curso técnico em estética. Por esse motivo, utilizar a nomenclatura chamando-a de esteticista ou de profissional da área da saúde é incorreto e é porque, de fato, ela não é um profissional da área. E aí acabou que o jornal acabou sendo processado pelo sindicato, se eu não me engano, dos empregadores da área da estética no estado de São Paulo, por fazer a utilização do termo como uma forma pejorativa, né? Uma forma de tentar diminuir a classe que vem lutando pelos seus direitos há tanto tempo. E doutor, falando da classe do esteticista, então nós temos a esteticista pós-graduado e temos técnico em estética, tá? O que o pós-graduado pode fazer e o técnico não pode? Ou, por enquanto, não existe isso? Tipo, quem é pós-graduado faz a mesma coisa de técnico e vice-versa. A pós-graduação, ele não é um requisito específico para poder atuar na área da estética, no caso dos esteticistas. Os profissionais da área da saúde, eles devem realizar pós-graduação para atuar com a estética porque os conselhos de classe assim exigem.
Como a área da estética ainda não possui, né, os esteticistas não possuem um conselho de classe, então não tem essa obrigatoriedade de realizar uma pós-graduação. É claro que esse profissional precisa ter o conhecimento técnico-científico de aplicabilidade do procedimento, ter o conhecimento necessário para realizar o procedimento, mas não há necessidade desse conhecimento ser adquirido através de uma pós-graduação. A diferença, basicamente, é a graduação mesmo, que um é graduado em nível superior, né, algum curso de nível superior na faculdade, e o outro é técnico. A diferença da legislação é que um pode ser responsável técnico, no caso o graduado, e o técnico não pode. Eles podem executar os procedimentos, mas a responsabilidade técnica do espaço fica somente a cargo de um graduado. Só para lembrar, né, a responsabilidade técnica é aquele que responde pelo espaço perante a vigilância sanitária para tirar as licenças e autorizações. Então, se um esteticista, ele tem o técnico e ele faz uma pós-graduação, uma MBA, uma pós-graduação, mesmo assim ele não pode ser responsável técnico? Não, porque é a graduação que manda Tá. no caso. Ele teria que fazer uma graduação mesmo. Tá. E hoje a esteticista, ela tá liberada a trabalhar com injetáveis? Como não existe ainda o conselho de classe, há uma dificuldade e uma interpretação de forma restritiva por parte de muitos órgãos hoje, como a Anvisa ou as vigilâncias sanitárias. Então, há uma dificuldade encontrada pelos profissionais de conseguirem atuar de forma desimpedida e livre por conta da ausência do conselho de classe. Então, embora a lei exista e como nós comentamos, há essa lacuna por parte da legislação, gera essa interpretação de outra forma por parte dos órgãos fiscalizadores, e o que acaba gerando ali um certo problema e o imbróglio para os profissionais atuarem de uma forma mais segura. Por isso, nós sempre recomendamos que esses profissionais eles realizem um documento chamado parecer jurídico, que é um documento que ele vai ter em mãos, demonstrando toda a legislação e como que ela deve ser interpretada da forma correta, para que o profissional possa se resguardar. E em caso de uma interpelação ou fiscalização, ele vai conseguir ali provar que ele tem o conhecimento e pode atuar com os procedimentos. Mas a dificuldade, infelizmente, ainda existe. Ainda é um assunto complexo, né? Sim. Porque você realmente não sabe... até o próprio profissional ele fica confuso, né? Hoje, o que eu posso fazer hoje? E amanhã? Hoje eu não posso mais fazer esse procedimento, amanhã eu posso. Fica, né, muito, muito complexo. Mas assim, você assistiu a live, né? Que eu fiz uma live com a doutora Raquel. E ela falou uma coisa bem interessante, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso, que é a questão do dever que o profissional tem de deixar o certificado exposto da graduação, da pós-graduação, do curso que ele tem. Isso é uma obrigação mesmo? É obrigatório isso? Assim, alguns conselhos de classe fazem essa exigência do profissional ali ter na parede do seu espaço o seu diploma. Por uma lei em geral que obriga isso, não há. Em relação à licença, é obrigatório, porque a vigilância ela exige ali que o profissional ele tenha um espaço aberto ao público, que é de fácil conhecimento, que ele deixe isso visível das licenças. Então, o Corpo de Bombeiros, alvarás, independente se for técnico ou graduado. Qualquer um, profissional da saúde, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, etc., precisa ter ali as licenças aparentes dentro do seu espaço. Agora, o diploma, ele é sempre importante também, eu sempre aconselho a deixar também, porque hoje, com toda essa notícia, né, essa desinformação, gera uma credibilidade maior para o profissional ter ali e demonstrar de forma aparente e fácil de que ele é habilitado, de que ele tem o conhecimento para executar os procedimentos. Acaba sendo uma segurança para o cliente também, né, doutor? Para o cliente, quando chega e olha ali, tem vários certificados, né? E validar isso também com o profissional, né? Que foi o que a doutora Raquel comentou. E uma outra coisa também muito importante, doutor, é a questão do responsável técnico, né? Por exemplo, eu tenho uma clínica que eu atendo, que tem 7 profissionais trabalhando na clínica e só tem um responsável técnico. Isso é correto, é uma pessoa só que tem que se responsabilizar pelos procedimentos de outros profissionais. O responsável técnico é aquele que vai responder pelo espaço perante a vigilância sanitária. Por todo o espaço. Por todo o espaço. Então, independente de quantos profissionais lá estejam, ele vai ficar como responsável. Pode haver mais de um responsável técnico e quando há muitos profissionais, eu sugiro que fique alguém como substituto. Porque muitas vezes o responsável pode não estar ali no momento, mas tem um substituto, em caso de fiscalização, algum problema, tem um outro responsável no local. Isso pode ser feito e quando há mais de um profissional, eu sempre recomendo que haja um substituto. E quando não tem nenhum profissional que seja CLT, né, que esteja ali fixo na clínica,
E aí o responsável técnico, ele vem uma vez por semana. Em regra, né, de forma geral, o responsável técnico tem que estar ali no estabelecimento no dia a dia, né, porque ele responde ali pelos procedimentos realizados de forma geral. Então ele deveria estar ali. Mas a gente sabe que essa não é muita verdade. Não é realidade, não é né, realidade. doutor? Mas em regra teria que estar. E existe a possibilidade, por exemplo, eu tô tirando aqui todas as dúvidas, tá? Que eu sei que surgem aí, eu acredito que vai ajudar muita gente. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma clínica, vou te contando os modelos e você vai me ajudando. Eu tenho uma clínica que eu presto consultoria para ela, iniciei agora, e até o momento que eu sei é que ela tem 2 biomédicas, uma enfermeira e uma fisioterapeuta. Cada uma é responsável pelo seu procedimento. Você diz... vamos lá. A responsabilidade técnica é que porque daí elas são parceiras da clínica, né? Elas não são CLTs, elas são parceiras. Então, cada uma é responsável pelo seu procedimento. Isso está correto? A clínica ela vai ganhar uma parte desse procedimento, né? Como que vão fazer a separação ali por comissionamento. Isso, parceria. Comissionamento, parceria. Assim, eu aconselho, se a clínica não quiser, por exemplo, ficar como responsável por esses procedimentos, que ela exija que cada profissional tire a sua licença específica de uma sala. Então, na sala tal vai trabalhar a fisioterapeuta, outra sala vai trabalhar a biomédica. Se a clínica não quiser se responsabilizar, que cada um tire ali a sua licença. Agora, se a clínica fala assim, não, tudo bem, pode trabalhar aqui, vamos atuar de forma conjunta, aí pode ter um responsável e elas atenderem ali e simplesmente só fazer a divisão de comissionamento entre elas. Pode ser das duas formas. Tá. E o responsável técnico, independente da intercorrência, se ele é responsável técnico da clínica, ele é contratado e ele assume todos os riscos, todas as intercorrências que acontecem na clínica, independente se foi ele que atendeu ou não. É que, na verdade, nesse caso de acontecer algum problema com o paciente, quem vai responder diretamente vai ser a clínica. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ela coloca lá que todos aqueles que estiverem envolvidos na relação da prestação de serviço serão considerados responsáveis pela prestação de serviço. Então, vai responder de imediato, né, a clínica, onde foi feito o procedimento, ela vai se responsabilizar por isso, mesmo que foi feito por um profissional parceiro, e também o profissional. Agora, levar a responsabilidade pro RT já vai ser um pouco mais discutido. Porque, embora ele tenha responsabilidade sobre o local, né, é mais para licença. Ele não tem como ele garantir o resultado de um outro profissional que foi realizado. É claro, se não for um profissional habilitado, estiver atuando ali, ele tem responsabilidade sobre isso, mas se for todo mundo habilitado... Então, o responsável técnico, ele entra na clínica, ele é responsável técnico, e ele tem um salário maior por ser responsável técnico, mas é somente para que a licença seja aprovada. É que a licença sai no nome dele e que ele fiscalize se tudo está correndo da forma correta. Então, se a clínica tem a pasta sanitária em dia, se está com os procedimentos operacionais padrão em dia, se está com o manual de rotinas e procedimentos, com o programa de gerenciamento de resíduos, que é para retirada do lixo, como o lixo deve ser descartado, como ele deve ser armazenado. Então, o responsável ele fica mais por analisar se esse funcionamento está sendo feito da forma correta, se os procedimentos estão sendo realizados cumprindo as normas sanitárias da vigilância ali, se essa documentação está correta. Doutor, deixa eu ver a nossa colinha aqui, porque olha, a gente saiu um pouco do roteiro, mas é porque são muitos detalhes. A gente falou dos deveres, né? Você quer falar um pouco mais dos deveres dos profissionais? Eu acho que é sempre bom nós entrarmos nesse assunto, né? Falando sobre os deveres. Nós comentamos sempre sobre os direitos, né? O profissional tem o direito de atuar, de fazer procedimento, mas os deveres também são muito importantes. O primeiro dever que eu sempre falo que o profissional deve ter é o dever de saber o que ele está fazendo, é o critério técnico-científico, dele ter o conhecimento de realizar aquele procedimento. Porque caso ocorra uma intercorrência, uma complicação, esse profissional ele vai ter que provar que ele sabia realizar o procedimento, através de cursos e etc, para que ele não ocorra inculpa, né? Que a culpa ali é quando o profissional não tem uma perícia de executar o procedimento. Então, o primeiro dever que o profissional deve ter é de ter esse conhecimento de realizar o procedimento. O segundo dever, que eu sempre digo, é o dever de
informação, ou seja, de passar para o paciente tudo aquilo que é possível acontecer com o procedimento, tanto em relação ao resultado como riscos e benefícios. Então, tudo isso também tem que ser passado ao paciente. Então, é o dever de informar ao paciente ali. E também o dever de cuidado, ou seja, sempre após o procedimento, esse profissional ele fica como responsável por esse paciente, por esse cliente, cuidando desse paciente. Então, se ele tiver algum problema, algum edema, hematoma, o profissional tem que ter um cuidado ali, uma sensibilidade de analisar esse paciente, de dar uma atenção para esse paciente, e caso ocorra uma intercorrência, uma complicação, ele tem um dever de ajudar também esse paciente e não abandoná-lo. Então, basicamente, seriam esses 3 deveres, que são os maiores, assim. Uhum. Mas, doutor, nós sabemos que o profissional, quando chega nessa hora de comunicar ao paciente os riscos, ele foge um pouco ou dá o contrato assim pro paciente assinar. Assina aí, não, né? Meio que não precisa ler, de medo de perder a venda, né? Eu já acompanhei isso. E aí acompanhei vários casos também de pessoas que, tipo, por medo de perder a venda, de perder a cliente, entra, não assina o contrato, não mostra o termo de responsabilidade, não apresenta para o cliente e teve problema, né? Então, assim, a segurança em primeiro lugar, né? Eu sempre digo, informe sempre o paciente dos riscos e benefícios antes de realizar o procedimento, tá? Por quê? A gente sabe que, por exemplo, num preenchimento labial é muito comum ter edema. É comum, normal, faz parte do procedimento, é quase que vinculado o edema a um preenchimento. Vai acontecer muitas vezes um inchaço. Se o profissional não avisa antes de realizar o procedimento que é possível ter aquele inchaço ou um edema, quando acontecer, o paciente vai ficar desesperado. Ele já vai entrar imediatamente, porque ele não faz ideia que aquilo é normal, é comum, pode acontecer. Então, se ele não informou o paciente, a hora que acontecer, o paciente vai ficar desesperado. Nossa, doutora, aconteceu isso, minha boca tá desse tamanho, eu tô com um vermelhidão, o que eu faço? Deu errado, fica desesperada. Quando, na verdade, era só ter avisado, pode ficar um edema, algum inchado, mas isso vai passar 3 a 4 dias ali, isso vai ficar comum, normal, não precisa se desesperar. Se aconteceu, você ficar preocupado, entre em contato comigo. Então, você já vai antecipar o problema e o paciente, se acontecer, ele não vai ficar tão assustado ou totalmente melindroso com a situação. E que evita ali um problema, um desgaste profissional depois também, né? Uhum. Que a gente sabe que pode acontecer. E, doutor, eu vejo muitos profissionais buscando esses formulários, esses contratos no Google, né? Puxam lá, baixam no Google, olha, eu peguei um no Google. Esses contratos, esses termos, eles são válidos? É muito perigoso a utilização de documento genérico, né? Porque a gente não sabe de qual procedimento é aquele termo, de qual procedimento é aquele contrato. E aí, se dá um problema, como o profissional ele vai conseguir se resguardar, demonstrar que ele ajuda da forma correta? Então, ele precisa ter documentos específicos para aquele procedimento e para cada procedimento. Então, eu sempre digo, cada documento ele tem uma finalidade específica. Então, por exemplo, o contrato de prestação de serviço, ele basicamente é a regra do jogo. Então, ele vai estabelecer como que vai ser a relação entre o profissional e o paciente. Então, se vai ser cobrado multa em caso de pacote o paciente desistir, tem que estar previsto em contrato. Se o paciente atrasar numa sessão, o que vai ser considerado? Vai ser considerado como realizada aquela sessão? Vai ter direito a remarcar ou não? Então, toda essa regra de relação vai estar ali no contrato de prestação de serviço. A ficha de anamnese é um documento muito importante para poder analisar a situação específica da saúde do paciente. Então, se é possível antecipar se há contraindicações daquele paciente ou algum problema que pode ocorrer com aquele procedimento, que é possível antecipar o problema. O termo de consentimento informado é para avisar ao paciente os benefícios e os riscos do procedimento, como aquilo que nós conversamos sobre o dever de informação, que é de informar ao paciente sobre os riscos e benefícios do procedimento, e o paciente tem que dar aceite que ele está ciente do risco e ele aceita realizar aquele procedimento mesmo sabendo dos riscos. E também as orientações pós-procedimento. São tudo aquilo que o paciente deve e também não deve fazer. Porque muitas complicações e intercorrências acontecem por culpa do próprio paciente que não observa as recomendações do profissional. Então, é muito comum, por exemplo, na aplicação de toxina no terço superior. O paciente não se pode expor à fonte de calor nas próximas horas. Tem paciente que aplica toxina botulínica que vai tomar sol. Então, se acontece uma pitose palpebral, queda da pálpebra, ele vai alegar que é responsabilidade do profissional. Então, por isso que o profissional tem que ter um documento assinado de que ele avisou para aquele paciente que ele não poderia se expor à fonte de calor nas próximas horas, porque caso isso aconteça, ele vai ter ali uma prova e se resguardar. E, doutor, hoje questão da assinatura.
né? Hoje nós temos muito sistema, né, de agendamento que você já envia o link, a pessoa assina. Essa assinatura é válida ou ainda tem que ser a assinatura ali, a punho, a caneta, no contrato? O que é melhor, né, no caso, se acontecer alguma coisa? São válidas as assinaturas digitais, elas são válidas, têm a mesma validade jurídica de uma assinatura Mas tem que ser em papel. assinatura digital. Assinatura digital. Que é aquela que você entra pelo Gov. Pode ser pelo Gov, mas pode ser também por alguns aplicativos que as clínicas utilizam, desde que seja possível identificar a assinatura daquele paciente. A gente chama de chave ICP, Brasil, que é possível identificar ali quem assinou. Então, geralmente, eles pedem uma foto do paciente, uma foto de um documento dele, para comprovar que é realmente o paciente que está assinando aquele documento, e ele vai sair com uma certificação. Se o programa tiver essa certificação, é válida a assinatura, é possível identificar que a assinatura foi daquele paciente. Então, é muito importante tomar cuidado com os programas que são utilizados e verificar se essa assinatura ela tem essa certificação. Nossa, doutor, vou até perguntar para o meu parceiro, porque eu tenho um parceiro que ele tem um sistema de agendamento e ele já tem toda essa assinatura que faz tudo pelo online. Mas é interessante, porque às vezes você pode estar assinando alguma coisa que também não vai ter validade de nada. E tem muitos programas de assinatura digital específico que já fazem esse trabalho. Então é possível fazer por geolocalização, por exemplo. Ai, que legal. Pela foto de um documento do paciente. Ou uma selfie mesmo para poder identificar e mostrar ali que aquele paciente foi quem assinou o documento. Uhum. E doutor, agora é um assunto assim que eu acompanho, né? Do mesmo jeito que você tem aí vários clientes médicos, eu tenho também. Mas por que tem essa briga médico com os profissionais da área da estética, né? Com o biomédico, com os profissionais que fazem aí os injetáveis e os procedimentos que os médicos também fazem? Hoje eu entendo mais que é uma briga de mercado. Eu entendo que, de fato, há uma briga por uma reserva de mercado por parte da classe médica. Só que esse tiro vai sair pela culatra, porque isso vai afetar diretamente o próprio Sistema Único de Saúde. A briga hoje, que vou fazer uma parte da classe médica, né? Não são todos generalizando, mas uma parte da classe médica, tenta imputar que procedimentos injetáveis são exclusivos dos médicos. Sim. Quando, na verdade, a lei que estabelece os procedimentos que são realizados e privativos dos médicos não inclui procedimento injetável como exclusivo do médico, como a gente comentou, né, anteriormente, que é a lei que estabelece sobre o ato médico no artigo 4º, no seu parágrafo 4º, ele estabelece o que são procedimentos invasivos. São procedimentos que utilizam orifícios naturais do corpo, como boca, ouvido, nariz, etc., podendo atingir órgãos internos. Um procedimento injetável que ultrapassa a barreira da epiderme com a aplicação de uma substância ou de um produto, ele não é considerado um procedimento invasivo porque ele não utiliza nenhum orifício natural do corpo e ele não pode atingir nenhum órgão interno. Então, dessa forma, estaria descaracterizada essa configuração de procedimento invasivo. Então, os profissionais poderiam fazer. Hoje, a briga vem mais por conta de um mercado mesmo, né? Porque a estética ela vem crescendo exponencialmente e há muitos profissionais de outras áreas, como profissionais da área da saúde, atuando com esses procedimentos. Quando essa lei foi promulgada, ou seja, ela entrou em vigência, haviam outros 2 incisos ali nesse mesmo parágrafo que estabelecia que o procedimento invasivo também seria considerado procedimentos injetáveis. Só que na época, a então presidente da República, que era a Dilma, ela vetou, ou seja, tirou do texto da lei esses 2 incisos que estabeleciam que injetáveis eram exclusivo dos médicos. E a razão do veto, por que ela tirou da lei esses 2 incisos, era porque o Sistema Único de Saúde apresenta protocolos que são realizados por outros profissionais da área da saúde e caracterizá-los eles como os exclusivos dos médicos poderia impactar diretamente o Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, a campanha nacional de vacinação, exames, retirada de sangue para exames comuns, soro deveria ser feito somente por médicos e isso iria afetar diretamente e colapsar de forma efetiva o Sistema Único de Saúde, porque nós não temos médicos o suficiente para isso. Tá, então só para a gente classificar. Então, procedimentos injetáveis são procedimentos que não são invasivos, é considerado não invasivos. Isso. Então, podemos considerar toxina botulínica, preenchedores, bioestimulador, preenchedores, ácido hialurônico, procedimentos injetáveis. Procedimentos invasivos pertencem à classe médica. São os cirúrgicos, né? Por exemplo, uma prótese, uma lipoaspiração, uma endoscopia, um exemplo muito comum que utiliza a boca como orifício natural do corpo, podendo se atingir no órgão interno como o estômago. Tá, e o endolaser fica onde aí?
Essa é uma discussão muito boa, né? Porque Porque agora eu fiquei pensando, você falando do invasivo e dos injetáveis, eu fiquei com o endolaser. Fiquei, meu Deus, e o endolaser fica, né? Porque ele fica no meio termo, né? Ele não é um procedimento totalmente invasivo, porque ele não pode atingir o órgão interno, dependendo da profundidade, mas ali há sempre o risco. Então, eu sempre aconselho que os profissionais que tenham conselho de classe, entrem em contato com o seu conselho de classe e peçam uma orientação, um parecer diretamente sobre o conselho sobre a aplicação da técnica, para ter uma segurança jurídica maior. Ô, doutor, eu já vi várias, né, hoje em dia, assim, as divulgações, elas estão bem agressivas, né? Quando a pessoa quer mostrar que ela faz um procedimento, e aí as profissionais acabam fazendo o procedimento nelas, né? Ali filma. E esses dias eu vi uma profissional, ela fazendo endolaser, né? E me chocou. Eu fiquei muito chocada, porque ela fazia o endolaser, né? Aqui nessa gordurinha aqui do sutiã, nela, mas de um jeito... O que isso tem de valor para o profissional? Assim, Demonstrar o procedimento, né? Eu, como profissional da área da saúde estética, eu achei aquilo muito agressivo. talvez a intenção talvez ela tenha um curso. Não, ela tem informação. Tem informação. Não, Tem. digo, ela é professora de algum curso? Não, ela só estava demonstrando para o cliente final, entendeu? Ela faz esse procedimento em clínica. Eu acho arriscado, principalmente muito, muito arriscado para o profissional fazer isso, porque primeiro ele está se expondo ali e depois também a gente não... O profissional, dependendo da forma como ele está fazendo, ele não tem totalmente a técnica, uma habilidade da técnica ali para poder executar o procedimento. Então isso pode trazer uma série de problemas, inclusive, para ele. E aí, se acontecer um problema, ele vai correr para quem? Porque ele é o próprio responsável pelo procedimento, né? Tá, mas ele como profissional, ele pode fazer. Não há nenhuma vedação dele fazer em si mesmo o procedimento. Não há nenhuma Nem a proibição classe? nesse sentido. O conselho não... Teoricamente, não. Ele poderia fazer nela mesmo. Embora, né, é recomendado que não faça isso. Tá. É porque, assim, o marketing dos profissionais, assim, ele tá muito disputado, né, doutor? E, assim, aí eles... E é um cuidado também que você deve ter, né? Porque muitos conselhos de classe, inclusive até um tempo atrás, proibiu antes e depois. Justamente. Então, o marketing tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, cumprindo ali as normas e as regras de cada conselho de classe. O esteticista é um caso à parte, porque não tem um conselho de classe, então ele tem um pouco mais de liberdade para fazer as publicidades dele. Mas os demais profissionais da área da saúde têm que ter um certo cuidado no marketing ali, para não ser um marketing tão agressivo, porque isso pode gerar uma infração ética. Inclusive o Google Ads, o Facebook Ads, ele bloqueia, né? Quando é uma propaganda muito agressiva, né? Sim. Ele acaba bloqueando, ele não Sim. deixa passar, né? Eu faço alguns tráfegos pagos para alguns serviços que eu realizo, assim, que são conteúdos, né? O advogado ele pode fazer com um certo limite. E aí, como eu trato da área da saúde, já tive publicações minhas que foram barradas ali de serem vinculadas, justamente porque o Facebook ele entende que é um pouco sensível a algumas coisas, embora não tinha nada demais, né? Mas sobre saúde, o algoritmo às vezes ele pode barrar. E doutor, assim, falando do marketing, né? Já que a gente tá falando do marketing relacionado à área da saúde, aos profissionais, tem uma estratégia de marketing que é usada, que faça até ser, tipo assim, bem parecido no caso dessa profissional do fenol, tá? Então, ela tinha um marketing muito agressivo, né? E se posicionava como uma profissional que já era e não era, né? E o que eu acompanho muito? Às vezes, os profissionais vendendo resultados que nem existem. Né? Então, resultados milagrosos. E eu estava comentando com a doutora Raquel isso, né? Que a doutora Raquel, que é da live lá que a senhora assistiu, que é o seguinte, hoje em dia o paciente também, ele está buscando resultados milagrosos. E rápido, que é resultado rápido, né? Outra coisa, pesquisando preço
né? Então, é extremamente importante também o paciente ter a consciência, o cliente, né, ter a consciência do profissional. Não é porque tá na rede social, que tá com 500 mil seguidores, que tem depoimentos, você ainda tem que validar, porque o mercado ele tá cheio de profissionais bons e renomados e que tem know-how e que estudam. Então, o paciente também precisa entender isso, porque ele busca só o efeito que o Ultraform dá, que o bioestimulador, mas ele não sabe ali se o profissional está capacitado realmente para aquilo. E cada corpo tem sua bioindividualidade, né? Justamente. Então, é muito importante, no marketing, o profissional ele sempre descrever ali no antes e depois. Às vezes ele teve um resultado muito incrível com o procedimento, mas ele escrever no antes e depois, este resultado é aplicável em cada paciente, vai depender muito do organismo, da sua bioindividualidade, e o resultado não é garantido. Por quê? Se ele colocar lá isso como uma promessa, e está prometendo que vai atingir aquele resultado, olha o antes e depois, a gente consegue te deixar da mesma forma. Se o paciente, eventualmente, ele não se sentir satisfeito com esse procedimento, ele pode requerer o dinheiro de volta e ali fazer uma série de reclamação desse profissional e gerar uma série de transtornos. Então, tome muito cuidado no marketing, no tipo de marketing que a clínica faz. Primeiro, para não gerar uma infração ética e segundo, para não vincular um resultado. É bem isso. Bom, doutor, olha, quanto assunto gostoso, né, que a gente fala aqui. Mas vamos lá. O que falta para o esteticista deixar de ser perseguido? Se houvesse uma resposta direta, né, é muito mais fácil. Só que, no caso dos esteticistas, embora eles possuem a legislação que estabelece sobre a atuação deles, do meu ponto de vista, o que eu acredito que mais falta que faz falta, de fato, é a criação do conselho de classe. Então, eu falo muito com os meus clientes que são esteticistas para que eles se unam. Tem a ANIS que faz um trabalho muito legal, uma associação buscando os direitos dos profissionais. Então, que eles se unam de fato para conseguir ali a busca do direito e a criação do conselho de classe. Porém, a gente sabe como o Brasil funciona e não é só o Conselho de Classe que vai resolver o problema. Isso depende do Congresso Nacional e de vários interesses. Então, enquanto toda a classe da saúde e a estética ficar brigando um entre o outro, enfraquecendo ali, dizendo, eu posso atuar e você não, a classe médica cada vez mais se fortalece, com um lobby muito grande no Congresso Nacional, e os interesses da área da saúde e dos esteticistas vão ficando de lado, e inclusive os profissionais vão sendo cada vez mais perseguidos e cada vez tendo esse tipo de notícia, como nós vemos diariamente, de que somente os médicos podem usar procedimentos injetáveis ou na estética. Então, o meu conselho para os esteticistas e os profissionais da saúde é que se unem para lutar pelos direitos, e os esteticistas, no caso, para a criação do conselho de classe. Ô, doutor, falando nessa questão de ter essa união, e esses sindicatos que existem? Porque existem. Tem vários sindicatos. Tá. E como que funciona isso? O sindicato, ele não tem o poder de um conselho de classe, né? De fiscalizar ou então de punir um profissional. Ele serve também como se fosse uma associação para reivindicar e brigar pelos direitos também da categoria. Mas é muito diferente de um conselho de classe. Somente o conselho de classe ele tem ali as funções dele de fiscalizar os profissionais, a atuação, e também de lutar pelos direitos da classe. De forma direta, né? Então, quais os benefícios que o profissional tem a se associar a um sindicato? Eu acredito pelo agrupamento de pessoas e demonstrar a força que aquele sindicato ou associação tem de ter voz política, né? Eu acredito que da mobilização política, de ter acesso, por exemplo, a senadores e a deputados e levar ali as petições e os questionamentos da classe para a classe política. Tá. Porque ganha força, né? O político quer quem tem mais voz e tem mais força. Sim. E aí acaba tendo um número maior de profissionais, né? Centralizado ali no mesmo lugar, né? E doutor, qual que é a melhor forma hoje? Agora vamos falar um pouquinho, pensar no dono da clínica também, né? Porque o dono da clínica também, hoje em dia a mão de obra tá difícil, né? Sim. Eu trabalho com isso e tá bem complicado. Hoje em dia, qual que é a melhor forma de contratação? Isso vai depender bastante de qual é a necessidade do empreendedor. Então vamos supor que ele é um investidor, ele não é aquele que executa o procedimento, ou ele executa o procedimento e quer aumentar o número de cadeiras e procedimentos que a clínica realiza. Tem as duas formas. CLT, né? Ali assinar um contrato de trabalho com um profissional, ou uma prestação de serviço. O que vai caracterizar uma ou outra? Vai depender da necessidade de forma efetiva do profissional. Então, se ele quer alguém ali que vai cumprir horário, que vai responder, que vai ter ordem, que ele vai
ditar a agenda, que ele vai dizer como deve ser feito o procedimento, isso vai gerar um vínculo empregatício independente de ser um contrato de prestação de serviço ou não. Então há o risco. Então sempre quando o profissional, o empreendedor ou o dono da clínica ele for contratar, ele tem que observar isso. Então eu vou querer alguém que fique aqui, que vai vir habitualmente, que vai receber ordens, que vai ser subordinado, então eu tenho que contratar via CLT. Não, é uma pessoa que vai vir esporádica, a gente vai fazer... vai dividir por comissionamento, então ele vai ganhar uma parte, eu vou ganhar uma parte, aí pode fazer por prestação de serviço. Mas tem que ficar muito claro que se tiver os vínculos de uma relação de emprego, vai caracterizar emprego independente do tipo de contrato que foi feito. E é muito comum muitas clínicas contratarem um prestador de serviço, mas na verdade está caracterizado como uma relação de emprego e isso pode trazer um problema futuro. E por exemplo, para que eu crie já um vínculo, né, com esse profissional, quantos dias que ele, por semana, que ele tem que frequentar a clínica, que eu já tenho um vínculo com ele? Para uma relação de trabalho, são 4 requisitos que vão ficar caracterizados. Então, primeiro, é a habitualidade, ou seja, esse profissional de 2 ou mais vezes na semana presta serviço ali naquele local. Então, é habitual. E é habitual, tipo, toda semana, de 2 a mais vezes por semana, de forma habitual, contínua. Até não é 2 esporádico. não. Aí a gente vai para os outros requisitos. Vamos ver se os requisitos também vão estar vinculados. Entendi. Então, pessoalidade. Ou seja, aquele profissional não pode mandar outra pessoa no lugar. É ele que deve ir, ele que tem um contrato com aquele local. É pessoal, é pessoalidade. Não tem como ele substituir, ser substituído. Subordinação. Ou seja, ele vai receber ordens. Ele vai ter agenda, ele vai ter que cumprir horário, ele vai ter horário para entrar, para sair, ele tem um tanto de pacientes que ele vai ter que atender. E onerosidade, que é receber. Então, ele recebe um valor pelos aqueles trabalhos, aqueles serviços realizados. Então, se ficar caracterizado esses 4 requisitos, vai gerar o vínculo de trabalho e não tem muito o que fazer. Doutor, mas como que eu faço para contratar uma pessoa que ela não pode ter, vamos lá, ela não, né, dos requisitos, ela não tem o comprometimento de agenda. Ela pode cancelar a agenda, porque ela não é CLT, ela é minha parceira. Se ela falar que ela não vai atender à tarde, ela não vai atender à tarde. Como que fica isso? Como que eu crio, então, um vínculo de comprometimento com esse funcionário? Aí você pode fazer um contrato de prestação de serviço. Com esse parceiro, né? Com o parceiro. E no contrato estabelecer ali alguns critérios. Para não gerar o vínculo de emprego, basta quebrar um desses requisitos, não precisa quebrar todos. Você pode quebrar um desses vínculos. Então, por exemplo, um desses vínculos pode ser a subordinação, que é dar ordens, que é justamente ela ter uma flexibilidade de horário. Então, vocês podem combinar assim, a gente vai combinar os horários, eu vou te passar os horários de atendimento da semana, você pode se recusar a atender até 48 horas antes do procedimento. Se passar disso, vai ter uma multa, como você como prestador de serviço, vou te cobrar a multa porque o paciente agendou e você não veio, então é responsabilidade sua. Então isso pode estar previsto no contrato de prestação de serviço para você gerar um comprometimento maior. Outra forma também é em relação aos ganhos, né? Que são ali a onerosidade. Então, vocês, ao invés de pagar um valor fixo por mês para o profissional, você pagar com uma forma de comissionamento, um percentual do procedimento. Isso demonstra que já não é um empregado, que já não está recebendo ordens ali, entendi. porque ele está recebendo de acordo com a produtividade dele. Então, ele ali é o empreendedor da mão de obra dele e ele vai ganhar uma porcentagem. Então, assim, consegue dar uma descaracterizada. E quando esse parceiro, ele já é comissionado, né, ele tem lá uma comissão para ele prestar esse serviço, mas aí ele é comissionado também nas vendas. Mesmo assim, eu não posso, por exemplo, pedir para, vamos supor, para esteticista, olha, hoje eu preciso que você grave para mim um vídeo explicando os benefícios do Ultraform. Se ela faz isso de forma habitual, se faz isso ganhando onerosidade, um valor fixo, se ela tem que responder e é pessoal, vai gerar relação de emprego, não tem jeito. É uma relação, vai gerar um vínculo empregatício, se ela levar isso adiante, vai poder. E com comissionamento ainda tem um risco maior, porque ela ganha um salário base e ganha um comissionamento. Para a Justiça do Trabalho, o comissionamento ele integra as verbas do trabalho. Então depois ela pode pedir férias, 13º proporcional e FGTS, tudo de acordo também. Mesmo com esse contrato? Se ficar caracterizado essas características de uma relação de trabalho, sim. E a comissão pelas vendas vai integrar esse salário. E gerar todos os reflexos trabalhistas decorrentes disso. E como que então o dono de clínica ele pode também... Quais são, na verdade, os direitos então do dono de clínica? Se ele quer alguém que ele vai querer que cumpra horário, jornada de trabalho, etc., a CLT vai ficar um pouco mais caro agora no começo,
por conta da carga tributária e os encargos trabalhistas, mas o risco de tomar um pau lá na frente é menor. Ou então ele fazer dessa forma, de contratar profissionais que vão ter uma certa flexibilidade, que vai poder estabelecer assim, sua jornada de trabalho e ganhar por parceria proporcionalmente, né? Não vai ganhar um valor fixo por mês, vai ganhar de acordo com os procedimentos que ele realizar na clínica, um percentual. E tem uma regra hoje sobre, por exemplo, o valor de percentual de comissão? Isso pode ser negociado. Tá, não tem. Mas assim, o profissional hoje, ele já sabe se posicionar, né? Em relação a esse percentual. O que eu sempre, quando meus clientes pedem indicação, né? Eu falo assim para eles, eu não consigo te falar um percentual porque eu não sei quais são os seus custos. Então, o dono da clínica, ele tem que saber, primeiro, quais são os custos que ele tem de locação, me indica, né, doutor? Exatamente, que o seu trabalho vem exatamente aí é meu trabalho, aí você faz a indicação da mentoria. Que é para ter uma ideia inicial de quanto ele tem de gasto, botar o lucro dele em cima e aí poder negociar um percentual. Porque às vezes ele faz assim, 60 para mim, que sou o dono da clínica e vou dar os insumos ainda, e 40 pro profissional. Aí ele tá pagando, né, para trabalhar, porque ele tem que pagar os insumos, o material, os descartáveis, ter toda a documentação em dia, pagar uma assessoria jurídica, pagar uma mentoria. Pagar o marketing. Porque ele gastou para trazer aquele cliente, muitas vezes o cliente vem de tráfego pago, então ele gastou, ele teve um gasto para aquisição daquele cliente. Então tudo isso tem que ser pensado antes de fazer a parceria. Uhum. Eu sempre sugiro, sabe, doutor, que o dono de clínica ou a dona de clínica tenha pelo menos ali uns 2 profissionais CLTs, sabe? E o restante fazer parceria, buscar essa parceria esporádica dentro da clínica. Mas é isso que você falou, né? Ter o contrato. Não adianta fazer ali um contrato amigável, vamos dizer assim, de boca a boca, que não vai funcionar. Né? É a mesma coisa de sociedade. Também acompanho muitas questões. Tipo, 2 biomédicas se uniram, agora nós somos sócias. E daqui a pouco começam os problemas, né? E aí quando você vai analisar, teve contrato, falou com o advogado? Não. E aí a coisa fica complicada. E aí depois, para conseguir sair do problema, né? Vai longos anos se envolver judiciário, então, que é um processo. Vai ainda perdurar por muitos anos essa dor de cabeça, então é sempre importante o profissional olhar de forma preventiva, né? De antecipar o problema para ele estar preparado para enfrentar. Olha, doutor, esse assunto, ele dá muita coisa aqui. Vamos já finalizar falando de dicas. Que dicas que você pode deixar para o profissional da área da estética e saúde? Bom, vamos lá. Dar uma dica pontual assim é meio difícil, mas há algumas situações que sobrepõem, que são muito importantes. Então, primeiro, sempre, tenha um conhecimento da execução do procedimento, pense sempre, faça a reflexão. Eu faria esse procedimento num familiar meu? No meu filho, no meu pai, na minha mãe, num sobrinho? Eu tenho conhecimento de fato de executar aquele procedimento? Eu sei o que eu estou fazendo? Tenho conhecimento, sei, é o primeiro passo. Então a dica é ter o conhecimento técnico-científico. O segundo passo é você ter toda a documentação necessária da sua clínica. Então ali tem a licença sanitária, os alvarás, a pasta sanitária com o manual de rotinas e procedimentos, os POPs, o PGR-SS. Ter também os documentos com os pacientes para se resguardar, como um contrato, os termos, as fichas. Então isso vai ajudar muito em caso de um problema ali com o paciente ou com a vigilância sanitária, você superar esses desafios. E a última dica eu acho que é sempre o atendimento. Tenha um bom atendimento ao seu paciente. Ninguém processa uma pessoa que gosta. Justamente. Então, se ele foi bem atendido, ele recebeu um bom atendimento, pode acontecer o que for depois de intercorrência ou complicação, que esse paciente vai conseguir entender que não foi a culpa do profissional, que não deu resultado pelo profissional. Por quê? Ele gosta da pessoa, ele foi bem atendido, então isso não vai gerar um problema maior. Então, a dica também é em relação ao atendimento, que eu acho que é muito importante gerar esse conhecimento por parte do paciente, ele passar por essa experiência na sua clínica, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E doutor, para fechar essa questão que você está falando do conhecimento, o profissional que ele tem conhecimento e quando ele tem a expertise do procedimento que ele oferece, ele consegue ser claro, ele consegue ser realista, ele passa segurança para o paciente. E é o que você está falando, vai ganhando credibilidade, autoridade e assim você consegue fidelizar o cliente.
né? É assim que você fideliza. Então, por que que muitos clientes, às vezes, passam anos indo aí na mesma clínica, às vezes pagando até um valor, não falando de preço, mas de valor, um valor mais alto? Por quê? Porque o profissional, ele passa essa credibilidade. Então, não é só ficar buscando 1000 conhecimentos também, que é uma outra coisa que eu vejo muito, que às vezes o profissional, ele fica saltando de curso em curso. Faz muitos cursos, né? E não consegue ali estruturar a sua metodologia, né? Que é saber trabalhar ali com o que você tem. Às vezes você não precisa ficar gastando tanto, mas se você trabalha certinho, consegue esclarecer para o paciente, para o cliente, os benefícios do procedimento que você vai usar, com isso você fortalece cada vez mais a marca da sua clínica, a sua marca, o seu nome e o seu know-how. Né? Concordo plenamente, e tudo isso vai gerar agregar valor à clínica e à marca, né? Isso vai fazer a fidelização do paciente, porque conseguir um cliente é fácil, mas fidelizá-lo que é o difícil, né? De ter ele ali de forma contínua na clínica e sempre, a gente diz, a esteira de produtos, né? Gastando Sim. ali na clínica de forma efetiva. Que é o mais importante, né, doutora? É fidelizar o cliente. Aliás, eu sempre falo isso para os meus clientes. É muito mais fácil você vender para um cliente que já te conhece do que você fazer a conversão de um lead. Né? Exato. Porque você tem que ficar ali provando que realmente tudo aquilo que você está falando é verdadeiro, que funciona, né? Agora o cliente que já passou pelo teu procedimento e confia, ele vai voltar, ele vai, né? E vai aí para a esteira, como disse o doutor. Né? Exatamente. Ótimo. Bom, doutor, quero agradecer muito a sua presença aqui. Você já é um parceiro assim que vai para a vida, né? Juntos. E espero assim, a gente desenvolver muitos trabalhos ainda e acredito que a gente tem muita coisa ainda aí pela frente na área da estética e da saúde. Amém. Eu agradeço muito pela oportunidade. Vamos ter muitos conteúdos ainda juntos, tenho certeza disso. Então, para todo mundo que está nos assistindo, para que eles nos sigam nas redes sociais, que a doutora dá dicas muito importantes. Ali no meu Instagram também tem dicas muito importantes. E tenho certeza que vamos colher muitos frutos disso e gerar conhecimento, que é o mais importante. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.